Antes de orarmos, respire fundo e permita que sua alma se aquiete. Há momentos em que o céu parece calado, em que oramos com lágrimas, e tudo o que ouvimos é o som do próprio coração batendo. Parecem dias em que Deus se esconde, em que o relógio não anda, em que as promessas parecem distantes. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Ele trabalha no invisível, mesmo quando não ouvimos o som de suas pegadas. O salmista escreveu em Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra não é apenas consolo, é direção. Deus nos chama a cessar a agitação, a parar de lutar com o tempo e simplesmente reconhecer que Ele ainda governa, mesmo quando não responde. Há períodos em que Deus se cala para que o coração aprenda a confiar. Isaías 30:15 diz: Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. O silêncio de Deus é o terreno onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Quando Ele se cala, é porque quer que aprendamos a ouvir de outro modo. Nem sempre o céu fala em trovões, às vezes fala em brisas. Foi assim com Elias no Monte Horebe. O vento passou, o terremoto passou, o fogo passou, mas o Senhor veio numa voz mansa e delicada. 1 Reis 19:11-12. Deus fala em silêncio porque quer formar em nós um coração sensível. Ele não sussurra para confundir, ele sussurra para atrair. Talvez hoje você esteja em meio a esse silêncio. Você ora, mas parece que nada muda. As portas continuam fechadas, os sonhos parecem distantes, as respostas não chegam. O coração pergunta: Senhor, o Senhor me esqueceu? Mas o silêncio de Deus não é esquecimento, é cuidado. Ele está preparando o cenário, ajustando o tempo, moldando pessoas e alinhando circunstâncias que ainda não estariam prontas se a resposta viesse agora. Abacuque 2:3 nos lembra: a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. A espera nunca é tempo perdido, é tempo de preparo. Pense em Abraão. Ele ouviu a promessa de que seria pai de muitas nações, mas esperou 25 anos para ver o riso de Isaque. José sonhou que seria exaltado, mas antes foi vendido, esquecido e aprisionado. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo de Saul antes de sentar-se no trono. Todos eles ouviram o silêncio de Deus e permaneceram fiéis. Nenhum deles entendeu o plano de imediato, mas todos descobriram que o silêncio era a oficina onde Deus esculpia a fé. Às vezes, o silêncio de Deus é a resposta que mais precisamos, porque nos ensina a depender, não do que sentimos, mas do que sabemos. Romanos 8:28 declara: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até o silêncio. Ele está te ensinando a confiar quando não há sinais, a crer quando não há evidências, a descansar quando não há explicações. Há quem diga: se Deus está em silêncio, é porque algo está errado. Mas isso não é verdade. O silêncio também faz parte do método de Deus. Quando o agricultor lança a semente, ele não volta todos os dias para cavar a terra e verificar se ela está crescendo. Ele espera. Assim também Deus, depois de lançar a promessa, ele se cala, porque sabe que o silêncio é o ambiente onde a semente da fé germina. O apóstolo Paulo compreendeu isso quando orou para que o espinho em sua carne fosse removido. Ele pediu 3 vezes, e Deus não respondeu da forma esperada. Em vez disso, disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Em outras palavras, Paulo, o silêncio que você ouve é a minha resposta. Eu não vou tirar o espinho, mas vou te dar graça para suportar. Às vezes, Deus não muda a circunstância porque quer mudar o coração. Quando o céu parece imóvel, lembre-se, o relógio de Deus não atrasa. Ele não trabalha no nosso cronômetro, mas no seu propósito. Eclesiastes 3:1 nos assegura: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que há um tempo para falar e um tempo para calar,
Tempo para agir e um tempo para esperar. Se Deus está em silêncio agora, é porque o tempo de falar ainda não chegou. O silêncio de Deus nos ensina paciência. Ele nos leva a um lugar onde o eu quero se transforma em seja feita a tua vontade. Jesus experimentou o mais profundo silêncio quando orou no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A resposta do Pai não veio em palavras, mas na cruz. E aquele silêncio gerou salvação. Isso nos lembra que o silêncio de Deus não é o fim, é o início de algo maior. Muitas vezes oramos buscando respostas e esquecemos que a oração não é apenas pedir, mas alinhar o coração à vontade de Deus. Filipenses 4, 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é o que sustenta a alma quando o céu se cala. Há dias em que a alma se pergunta: por que ele não fala? Mas a fé responde: ele ainda está aqui. Mesmo quando não sentimos, ele permanece fiel. Deuteronômio 31, 8 afirma: O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Quando você não ouve Deus, confie que Ele ainda está caminhando à sua frente. O silêncio de Deus também é uma prova de maturidade. Crianças precisam de respostas imediatas. Adultos na fé aprendem a esperar. O silêncio te força a crescer, a abrir mão do controle, a descansar na soberania divina. Quando você aceita o silêncio, descobre que a verdadeira fé não precisa de garantias. Ela precisa apenas de confiança. Há momentos em que o silêncio dói. Dói porque queremos respostas, queremos entender, queremos ver o agir de Deus. Mas lembre-se, o ouro não brilha sem fogo e o coração não amadurece sem silêncio. Salmo 37, 7 aconselha: descansa no Senhor e espera nele. Descansar é parar de lutar com o tempo. É reconhecer que Deus está no controle mesmo quando nada faz sentido. Em certos momentos, o silêncio é a linguagem do amor. Quando um pai observa o filho aprendendo a andar, ele não interfere a cada tropeço. Observa, confia, sorri e só intervém quando é realmente necessário. Assim é Deus conosco. Ele observa, ele sustenta, ele nos permite aprender. O silêncio de Deus é o espaço onde o filho amadurece. E quando o tempo certo chega, o silêncio se transforma em som. As portas se abrem, as orações são respondidas e compreendemos que cada minuto de espera fazia parte do plano. Jeremias 29:11 nos lembra: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. O silêncio de hoje é o prelúdio da esperança de amanhã. Enquanto esperamos, Deus trabalha em áreas que nem imaginamos. Ele cura feridas antigas, muda rotas, corrige intenções e prepara o coração para receber o que pedimos. Muitas vezes, o silêncio não é sobre a resposta, é sobre o que Deus está formando em nós enquanto esperamos. Por isso, quando o silêncio te assustar, ajoelhe-se nele. Fale com Deus mesmo que pareça que ele não responde. O silêncio dele não é rejeição, é convite. É como se ele dissesse: fica um pouco mais, confia um pouco mais, acredita mais profundamente. Salmo 62, 1 declara: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. E enquanto esperamos, o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8:26 diz: o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando não sabemos o que dizer, o Espírito traduz as lágrimas em oração. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada uma é uma semente plantada no altar de Deus. O silêncio também revela intenções. Ele mostra se buscamos a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. Quando Ele não responde, descobrimos se o amamos ou se apenas amamos suas bênçãos.
O silêncio purifica o amor. E há algo glorioso que acontece quando o silêncio termina. Quando Deus fala após um longo tempo de espera, a voz dele soa diferente. É mais doce, mais profunda, mais clara. Porque o coração que esperou entende o valor de uma resposta. Por isso, não desanime se hoje o céu está calado. Continue orando. Continue crendo. Continue esperando. Porque o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está te preparando para o som da promessa. Agora, ore comigo. Senhor meu Deus, quando o teu silêncio me cerca, ensina-me a confiar no teu amor. Quando não ouço tua voz, ajuda-me a lembrar que tu ainda estás comigo. Quando as respostas não vêm, faz-me descansar na tua fidelidade. Eu creio que o teu silêncio é parte do teu plano. Ajuda-me a ver com os olhos da fé o que não posso ver com os olhos da carne. Cria em mim um coração paciente, que saiba esperar sem murmurar. Renova minhas forças, como diz a tua palavra em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Dá-me asas de fé para voar acima das dúvidas e força para continuar mesmo quando não. Compreendo. Quando a alma gritar, ensina-me a silenciar e ouvir o que o Espírito diz. Obrigado, Senhor, porque mesmo em silêncio, tu estás trabalhando. Obrigado porque o teu tempo é perfeito e o teu amor é constante. Hoje escolho confiar, escolho descansar, escolho esperar. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu confio em ti, Senhor. Que cada palavra desta oração se torne vida em você. Lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. E, quando o tempo chegar, você entenderá que ele nunca ficou em silêncio. Ele apenas estava construindo algo eterno dentro de você.